Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje iniciamos a ouvir a profecia de Isaías, o livro do profeta Isaías. Então hoje, segunda, até a próxima sexta-feira, os textos serão aqui quando a missa for ferial, né? As leituras do profeta Isaías. E hoje vemos, assim, a vocação do profeta, a experiência que ele faz da santidade de Deus, a experiência de Deus que toca nos seus lábios, é tocado pela brasa do altar, pelo fogo que sai de Deus, é purificado dos seus pecados, faz a sua experiência realmente com Deus, com aquele que é 3 vezes santo, e também escuta o chamado, como Deus diz assim, né? Quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde: estou aqui, envia-me. Isso aqui é o chamado, a experiência que cada um que, sendo tocado pela graça de Deus, sente-se impulsionar de uma forma ou de outra, alguns de uma forma assim mais expressiva, como foi aqui o caso de Isaías, outros, às vezes, desde sua tenra infância, sente a inclinação a Deus, tantos modos, né? Uma vez até perguntaram para o Ratzinger, né? Cardeal Ratzinger, quantos caminhos havia para chegar até Deus? E ele disse: quantos há pessoas? E cada pessoa, Deus sabe atrair de um modo. Nós ouvimos assim, então, no Evangelho, durante essa semana, o Senhor também chamando os 12 apóstolos, e enviando-os. Aquele que é o santo nesta terra, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é realmente abrasador e que abrasa os nossos corações com sua presença, com sua palavra, com seu chamado, com as suas obras,
estava aqui agora também, este santo, abrasando os corações e enviando-os em missão. Mesma coisa aqui que aconteceu com Isaías. E os apóstolos correspondem e realmente são ali o fundamento da igreja. Jesus é a pedra principal, mas eles são também os 12 alicerces sobre os quais o Senhor funda a sua igreja e nos concede o dom da palavra, nos concede a Eucaristia, nos concede os sacramentos por meio desses homens enviados. Mas hoje também nós estamos celebrando, dia 9 de julho, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que foi a primeira santa, não nascida aqui, mas que viveu no Brasil, nasceu na região que hoje pertence à Itália, e que viveu realmente uma vida de santidade. Ela veio para o Brasil com sua família aí com quase 10 anos, 1875. Se instalaram ali em Santa Catarina. Hoje a localidade que eles estavam tinha outro nome, hoje Nova Trento. E essa menina que foi educada por pais cristãos, seu pai também muito trabalhador, a mãe uma devoção, até participava se não me engano, de uma confraria dedicada ao Santíssimo Sacramento. E ela, aos 12 anos, já participava do apostolado da paróquia e já catequizava ali com uns 12 anos, mas também cuidava de doentes. 12 anos de idade. Um tempo depois, ela mesma ali num casebre, que foi um terreno doado por um barão, já recebe ali uma mulher com câncer, já começa a cuidar. Depois, mais à frente, ela tinha o nome de Amabile, né? Depois, o nome de religiosa de Paulina, por causa de São Paulo. Mas ela, então, se junta com uma outra amiga, Virgínia, e começam aí, então, desenvolve esse trabalho, são reconhecidas ali pelo bispo de Curitiba. Mais à frente, vem para São Paulo, e aí com a congregação, ela é fundadora da congregação das Irmãzinhas do Imaculado Coração, da Imaculada Conceição, melhor dizendo, e realizam realmente esse trabalho de caridade para com os irmãos. Mas acontece na vida dela, seguidora de Cristo, aquilo que acontece com os seguidores de Jesus e que Jesus, enviando, já está avisando o que vai acontecer. A gente ficou escutando ontem, por exemplo, irmão entregará irmão, né? Pais entregarão os filhos os pais, essa coisa toda. E hoje Jesus está dizendo, para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, isto é, o chefe dos demônios, dizendo de Jesus, chefe dos demônios, quanto mais aos seus familiares não vão dizer coisas semelhantes. Então a Madre Paulina, superiora da congregação, começa então a viver a experiência disso aqui, de ser caluniada, de dizer coisas inverídicas dela ao bispo. E a irmã acaba sendo colocada de lado, é rebaixada de suas funções e até ouvia dizer que não podia nem dizer que ela era fundadora da obra. Quando uma irmã nova entrava na congregação, perguntava quem é a fundadora, todo mundo tinha que fazer silêncio. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. E viveu realmente essa experiência. Depois, graças a Deus, a coisa foi sendo esclarecida, ela pôde voltar também às suas funções, mas depois acometida de diabetes, teve aí membros amputados, ficou cega, e viveu toda essa purificação.
essa oferta de vida. E, contudo, nós podemos passar por tudo isso que Jesus aqui avisou, mas nosso Senhor diz a todos nós algumas palavras de consolação. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Por mais que a gente experimente na vida os mesmos sofrimentos que os discípulos aqui de Jesus experimentaram, os sofrimentos que Jesus também foi passando, claro, não na mesma proporção, né? Mas nós experimentamos também na nossa vida o cuidado, a bondade e a presença de Deus. Todos nós, os que têm vocação religiosa, vocações à nova comunidade, ao casamento, ao sacerdócio, tantas vocações, tantos chamados que o Senhor faz a nós, por mais que experimentemos sofrimentos, nenhum de nós pode dizer que não foi assistido pela providência de Deus. Nenhum de nós pode dizer que não tiveram pessoas que pegaram nas mãos, que indicaram, a Madre Paulina, os seus pais, depois as amigas que foram aparecendo, bispo, autoridade eclesiástica que confirma. Por mais que tenhamos realmente as agruras aqui da vida, mas nós sempre experimentaremos a múltipla ação de Deus, os seus dons, a sua presença na nossa vida. O que nós ouvimos na aclamação do Evangelho é verdade. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados. É São Pedro que diz isso. Ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que repousa sobre nós, como repousou sobre Jesus, o levou ao deserto para ser tentado, o levava para curar. Estava sobre ele aquela pomba do Espírito Santo. Também sobre nós repousa o Espírito de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus, a paternidade de Deus, que nos conduz aqui nesta terra, passando, sim, também por momentos de sofrimentos, mas nos conduz a Deus. Nós, na vocação que cada um vive, cada um de nós vivemos, nós podemos às vezes estar vivendo um momento de baixa, um momento de sofrimento, mas saibamos que até os fios dos nossos cabelos estão contados por alguém que nos ama. Alguns é mais fácil contar os fios, né, no cabelo, mas contados por aquele que nos ama, que nos ampara. Também o Papa Bento XVI, falei dele, disse aqui: é bom estarmos nas mãos de Deus, porque se nós cairmos, nós também caímos nas mãos de Deus. Deus cuida de nós e tem reservado para nós um prêmio eterno nas suas moradas, nas moradas eternas, no reino dos céus. Confiança, meus irmãos, confiança, porque Deus cuida de nós.